Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um trabalho acadêmico super importante, o mapeamento de vulnerabilidades em escolas que ficam em áreas com risco de enchentes. Vamos entender juntos como uma pesquisa como essa é fundamental para ajudar a proteger as comunidades escolares de desastres ambientais. Sabe, às vezes a gente pensa que a pesquisa feita na universidade está meio distante do nosso dia a dia, mas na verdade é justamente esse conhecimento aprofundado, esse trabalho dedicado que cria as ferramentas mais poderosas para transformar realidades e, o que é mais importante, para proteger comunidades. E olha, o estudo que a gente vai ver agora é o exemplo perfeito disso. Ele é um projeto de intervenção, ou seja, é um trabalho que vai para a prática. Ele não só identifica um problema sério, mas também aponta caminhos e soluções concretas para a segurança das nossas escolas. Certo. Então vamos aos detalhes. Para a gente entender o peso e a seriedade das conclusões, é super importante saber de onde esse trabalho veio, quem o fez. Bom, este é um trabalho de conclusão de curso do Alasson Fernandes Martins, com orientação da professora Raila Amaral Lemos. Ele foi feito no curso de especialização em escolas resilientes e educação para redução do risco de desastres, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O próprio nome do curso já mostra o compromisso sério da universidade em formar profissionais éticos, críticos e muito bem preparados para contribuir com a sociedade. Agora que a gente já sabe de onde veio a pesquisa, vamos direto ao ponto. Qual é o problema central que ela investiga? Afinal, por que é tão urgente falar sobre a vulnerabilidade das escolas? O estudo se aprofunda numa realidade que, infelizmente, muitas cidades no Brasil conhecem bem. Ele usa como exemplo o município de Raul Soares, lá em Minas Gerais. E o que acontece lá, e em tantos outros lugares, é que as enchentes não destroem só paredes ou livros. Elas abalam profundamente o bem-estar de alunos, professores, de todo mundo, interrompendo a educação e deixando marcas. Então a gente entende que a questão é bem mais complexa do que parece. Não é só a água que invade. Quais são de fato as fragilidades que deixam as nossas escolas tão expostas a esses riscos? O que as torna tão vulneráveis? E é aqui que a pesquisa traz uma clareza fundamental. A vulnerabilidade não é uma coisa só, como uma rachadura na parede. Ela tem, pelo menos, 3 dimensões. Tem a estrutural, que é a parte física, o prédio, a pedagógica, que é a falta de preparo, de planos de emergência, de treinamento, e a socioemocional, que é o impacto na saúde mental de toda a comunidade. Entender isso é o primeiro passo para criar uma solução que funcione de verdade. Mas para chegar nesse nível de detalhe e propor algo eficaz, não dá para ser no achismo, né? É preciso método. Vamos dar uma olhada em como a pesquisa foi conduzida. O que dá toda a força para esse projeto de intervenção é justamente o rigor científico por trás dele. Para entender o problema de verdade, em toda a sua complexidade, o autor seguiu um caminho metodológico muito claro, bem organizado, garantindo que as propostas tivessem base em evidências. O processo todo foi dividido em 4 fases bem amarradinhas. Pensa só. Primeiro, o planejamento, para identificar as escolas e juntar os dados que já existiam. Depois, a coleta de dados, que foi ir a campo, observar de perto, analisar documentos. A terceira fase foi a análise, onde tudo isso foi cruzado para ter um diagnóstico completo. E por fim, a proposição de intervenções, que é a hora em que o conhecimento vira um plano de ação prático. E é justamente nesse plano de ação que está a grande contribuição do trabalho. Porque, vamos combinar, não adianta só apontar o problema, certo? O importante é construir a solução. Vamos ver o que foi proposto. Antes de mais nada, a gente precisa entender um conceito central aqui: resiliência escolar. O estudo define isso como a capacidade da escola de não apenas aguentar o tranco de um desastre, mas também de se adaptar e de se recuperar depois. E isso só funciona com estratégias que olhem para as 3 áreas juntas: a estrutural, a pedagógica e a emocional. Com essa ideia de resiliência em mente, o trabalho sai do papel, sai da teoria, ele vai direto para a prática, propondo um plano de ação bem concreto, com passos que podem ser aplicados para fortalecer a escola como um todo. E os pilares desse plano são muito claros. Primeiro, a ideia é elaborar um plano com medidas para prevenir e também para corrigir problemas. Segundo, criar programas de treinamento contínuo para toda a equipe da escola. Terceiro, sugerir protocolos de emergência, mas com a participação de todo mundo, da comunidade. E por fim, algo essencial: a articulação com os órgãos públicos locais. Agora é importante a gente pensar no impacto de uma pesquisa assim. O valor dela vai muito, mas muito além dos muros da universidade ou dos limites da cidade que foi estudada. O ponto-chave aqui é que a metodologia, o jeito de investigar
E as soluções propostas nesse trabalho não servem só para Raul Soares. Elas se transformam num verdadeiro modelo, sabe? Num guia que pode ser adaptado e replicado por qualquer outra escola ou município que enfrente desafios parecidos no Brasil inteiro. E o próprio autor resume isso de um jeito muito potente. Ele diz que a pesquisa tem potencial para influenciar a criação de políticas públicas, para estimular que a própria comunidade tome a frente e, talvez o mais importante, para ajudar a construir uma cultura de prevenção de verdade. Olha, no fim das contas, fica muito claro que este projeto de intervenção é um exemplo brilhante da academia cumprindo seu papel social. É o conhecimento sendo usado para resolver problemas reais, contribuindo diretamente para a gente ter uma sociedade mais segura, mais preparada e, acima de tudo, mais resiliente. Se você achou essa análise importante, e a gente espera que sim, siga o nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe. Ajudar a divulgar trabalhos sérios como este é a melhor forma de fazer com que essa informação tão necessária sobre a segurança das nossas escolas chegue a mais gente. E só um aviso: este conteúdo é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima.